Olá, amigos. 16 de outubro de 2014, a Voz do Brasil pela Vida. E amigos, não se esqueçam, nada de já ganhou. Esse é um grande perigo. Os institutos de pesquisa e mesmo o Datafolha e o Ibope, que falharam grotescamente nas avaliações do primeiro turno, incluindo as pesquisas de boca de urna, que erraram para menos em relação a Aécio Neves em 10%, dão uma vantagem pequena, continuam a dar uma vantagem pequena, mas aparentemente estável, e portanto o empate técnico entre ele como majoritário, com aproximadamente 51% dos votos válidos, em relação à atual governante Dilma Rousseff, que teria 49% dos votos válidos. Outros institutos não tão afamados dão uma distância muito grande até nas intenções de voto de Aécio Neves. É muito provável que a realidade esteja no termo médio e que exista uma substancial diferença de intenções de voto. Mas não se desmobilizem, não baixem a guarda, não se iludam com o feriado que poderá haver lá junto ao dia da eleição, porque temos aí um dia do servidor público, né? Um dia comemorativo do servidor público antecipado, e compareçam em massa às urnas para oferecer ao Brasil aquilo que é necessário neste momento, uma alternância de poder, uma salutar mudança de poder. E sei perfeitamente que alguns daqueles que têm o nosso pensamento estão até um pouco aborrecidos com a candidatura Aécio Neves, com os marqueteiros do candidato, porque não tomam as posições incisivas necessárias, incluindo os debates da TV. Está na hora dele ser mais incisivo e responder à altura à candidata presidencial, porque ela o está atacando com baixarias, nos debates e fora dos debates. A mais recente façanha dela é dizer que ele, Aécio Neves, tem 11 parentes próximos empregados no governo de Minas Gerais. Essas coisas têm que ser respondidas com a recomposição da verdade e com respostas à altura. Uma candidata que, quando fala de improviso, não consegue unir duas ideias com Dilma Rousseff, estranhamente articula-se bem nos debates da TV. Será que não tem um pontinho eletrônico lá no ouvido dela? Essas coisas precisam ser utilizadas adequadamente, sem xingamentos e palavrões nem nada, mas de modo incisivo pelo candidato. Mas não se abatam por isso, e nem pela posição de Marina Silva, que foi a público tardiamente declarar um apoio quando o eleitorado dela já tinha aderido a Aécio Neves, tentando passar a ideia de que ele assumiu compromissos em relação a ela para não se mostrar perdedora no processo eleitoral. E isso causa uma certa antipatia, pode até provocar um aumento do nível de rejeição ao candidato. Neste momento, senhoras e senhores, é necessário tirar o Brasil das garras do maligno poder que nós temos hoje nos gabinetes federais, e que se encastelou, se instalou como um câncer em toda a máquina da administração pública do país. E posteriormente nós saberemos cobrar do então presidente Aécio Neves as posições necessárias aos interesses do país. Não se desmobilizem, não há vitória certa. Mantenham o impulso e mantenham a campanha individual pelo candidato, exercendo a influência positiva e sadia que sabemos influir nos nossos familiares, nas pessoas do nosso relacionamento, as pessoas do círculo de trabalho e de todas as atividades sociais. Tive a oportunidade de participar da Semana em Defesa da Vida do município de Piracicaba, promovida por organizações católicas, especialmente a comunidade Corpus Christi, lá de Piracicaba. Proferi uma palestra no dia 7 de outubro à noite sobre a disseminação da cultura da morte na sede da Cúria Diocesana. E fiquei muito feliz de verificar a grande participação, pessoas que poderiam estar em casa repousando, descansando depois de um dia de trabalho, e quem sabe até assistindo à famigerada novela, mas estavam lá para debater
um assunto tão relevante, para ouvir e participar, para se informar. E fiquei muito feliz em verificar pessoas muito jovens, grande número de pessoas muito jovens, com posições muito claras, posições católicas muito claras a respeito dessa matéria. Uma grande iniciativa que deveria multiplicar-se em todo o país, para levar a mensagem da vida, da inviolabilidade da vida humana, da sacralidade da vida humana, em oposição à cultura da morte que tentam impor, que o atual poder que temos de derrubar nas urnas no dia 26 de outubro tenta impor no nosso país. Por outro lado, estamos, como muitos católicos, bastante assustados com o sínodo extraordinário da família que ocorre no Vaticano neste momento. E sob a liderança de cardeais extremamente importantes e muito influentes, segundo se diz, perante Sua Santidade o Papa, como, infelizmente, o cardeal Damasceno, o cardeal de Aparecida, aqui no Brasil e no estado de São Paulo, vai tomando um rumo que se refletiu num documento intermediário. Não é um documento de conclusões finais, mas é um documento intermediário que provocou a repulsa, aparentemente, da maioria dos prelados. Mas apesar dessa repulsa, que se verifica em reações até públicas, como a fortíssima reação do cardeal Burke, o documento foi publicado. E ao ser publicado, é apresentado e às vezes até interpretado pela imprensa como uma posição definitiva do sínodo, e não é. Mas vejam o que diz a esse respeito, literalmente em uma manifestação pública, o cardeal Burke, o combativo cardeal Burke. Palavras dele: o documento carece de sólida fundamentação nas Sagradas Escrituras e no magistério da Igreja. Em um tema sobre o qual a Igreja tem rico e claro ensinamento, tal documento passa a impressão de inventar um ensinamento totalmente novo e revolucionário sobre casamento e família. Ou seja, é um documento, e aqui já são as minhas palavras, não as do cardeal Burke, é um documento cujo teor agride os fundamentos do casamento e da família, conforme milenarmente vem sendo ensinado, vem sendo mantido, sustentado pela Santa Madre Igreja. É muito grave essa situação. O cardeal Burke, como parte desse pronunciamento, chegou até a pedir publicamente ao Papa Francisco que intervenha nas atividades do sínodo para repor os fundamentos do verdadeiro ensino da Igreja. Tal é a gravidade do teor desse documento assodadamente apresentado sem a autorização da maioria dos cardeais, sem a autorização da maioria dos prelados lá presentes. É de assustar e é de nos alertar que dentro da própria igreja hoje está instalado o inimigo. Alguém dirá: mas aí se fala de casamento, se fala de família, novas modalidades de família, fala-se de uma flexibilização com relação à aceitação das uniões homossexuais. Mas onde está a questão da defesa da vida? Em tudo. Porque quando se fala de que a igreja possa aceitar uniões homossexuais, está-se a falar de derrubada total de fundamentos, de pilares, e consequentemente, esboroados esses fundamentos, todo o ensinamento da igreja acabará por ser derrubado e atirado na lama, incluindo o ensinamento irreversível a respeito da sacralidade da vida humana desde o momento da fecundação.
Aborto é homicídio qualificado a sangue frio. Nós estamos aqui para combatê-lo exatamente por isso. E é um homicídio que se pratica com muita facilidade, porque o matador não olha a vítima indefesa nos olhos e nem escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.